Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque eu estou de volta neste sábado, 27 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos. Gostaram dessa abertura? Eu gostei. Acho que adotarei daqui para frente o bordão tirem as crianças da sala. Pois é, meus queridos amigos, esta abertura é exatamente por conta do impacto que algumas notícias que eu dou aqui produzem ou provocam em pessoas um pouco mais sensíveis. Bem, este canal não é indicado para menores ou para crianças, então eu faço esse alerta. Tirem as crianças da sala, porque eu estou de volta. E hoje tenho muitas notícias do tipo tirem as crianças da sala, claro. Bem, eu vou começar aqui com uma reportagem muito interessante publicada no All News Pipeline ontem. Vocês já ouviram falar em deserto alimentar? Não? Bem, para falar sobre esse assunto, vou fazer aqui uma volta um tantinho grande. Prestem atenção. Diz essa matéria interessante que há uma década a Califórnia tornou o furto em lojas abaixo de $950, uma contravenção. Então, o furto em lojas, a partir desta qualificação, tornou-se praticamente legal, dizia a matéria. Isso significava, basicamente, que você pode roubar mercadorias no valor de $949 todos os dias e provavelmente nunca irá para o chilindró. Se você roubar mercadorias no valor de $949, portanto, todos os dias, e vendê-las por 25 cents, por exemplo, poderá gerar uma renda de $86 mil por ano, livre de impostos, claro. Nada mal, não? Pois é, tanto em Illinois como New York, os estados, o estado de New York promulgaram uma reforma da fiança que torna muito mais provável que os infratores acabem de volta às ruas. Desde então, temos visto exatamente isso. Seja por furtos em loja ou por agressões a policiais ou cidadãos, as coisas se complicaram bastante nos estados azuis. A razão de tudo isso ser importante é porque, bem, as galinhas estão de volta ao poleiro em todo o país, de São Francisco a Seattle, de Nova York a Boston. As lojas estão simplesmente fechando as portas por causa do crime. E aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver com deserto alimentar? Ora, é muito simples. Imagine-se você, morador de um imenso bairro na periferia, e precisar sair do seu bairro, se deslocar 20, 30 quilômetros, 50 quilômetros, sabe-se lá, para comprar 1 quilo de arroz, 1 litro de leite e alguns pãezinhos. Estranho isso, porque você poderia comprar no seu bairro. Acontece que o seu bairro, por conta da vida mansa da bandidagem, não tem mais a padaria, o mercadinho ou o supermercado. Enfim, não vende mais alimentos. As lojas fecharam e foram embora, entendeu? É exatamente isso o deserto alimentar que trata o texto. As pessoas são obrigadas agora em bairros pobres da periferia, sim, porque isso não acontece nos bairros de classe média alta e alta, são obrigadas a se deslocar, fazer longos trajetos para comprar o seu alimento. A vida fica muito mais difícil, claro, paga-se mais em transporte e é muito mais incômodo. Pois é, mas é assim que a banda está tocando nos incríveis estados azuis norte-americanos que deram vida fácil à bandidagem. Imagine você poder roubar tranquilamente $940 em mercadoria todos os dias. Qual é o lojista que vai segurar a onda, não é? Bem, só que tem um detalhe nessa história, e aí temos que colocar um pezinho na teoria da conspiração. Não tem jeito, é assim mesmo. Será que existe um método por trás disso?
Bem, na medida em que os pequenos negócios vão desaparecendo e a população vai se tornando insatisfeita, ela está apta a receber de braços abertos grandes conglomerados de alimento um pouco, digamos assim, diferente do que o normal, do que o comum, a receber aquilo porque, afinal, é a tábua de salvação. Então, o que está se especulando hoje é que, uma vez que esses grandes bairros periféricos e pobres ficarem completamente sem alimentos, grandes corporações que já produzem alimentos estranhíssimos, à base de inseto, por exemplo, ou uma carne estranhíssima que não vem da carne, vão chegar e tomar conta do pedaço, o monopólio da alimentação, né? E aí, bem, uma teoria da conspiração vai levando a outra e finalmente chegamos em algo realmente assustador. Tirem as crianças da sala. Pois é, o mesmo pode estar acontecendo nas redes sociais agora, nesse momento. Vocês já perceberam que os pequenos canais, os mercadinhos do bairro estão desaparecendo? E quem está ocupando o lugar desses pequenos canaizinhos? Os grandes canais, com grandes bancadas, com muito dinheiro por trás. Aí você pode dizer assim, mas essa é uma maneira eficiente de combater a esquerda. Hoje, pelo menos, temos grandes canais de direita. Os pequenos, muitos deles estão sendo jogados à marginalidade, perseguidos ou pela plataforma, ou pelo, digamos assim, pelo censor de plantão oficial. Enfim, estão desaparecendo e os grandes estão tomando conta do pedaço. Só que aí, como eu disse, uma teoria da conspiração vai puxando outra, daqui a pouco você pode pensar o seguinte: sim, isso é uma armadilha. Coloque todo o outro espectro político numa única caixa, né? Coloque todos os ovos numa única caixa, depois fica fácil, é só eliminar a caixa, bobinho. Entenderam, né? Pois é. Bem, vamos a outra notícia do tipo: tirem as crianças da sala. Na quinta-feira, o The New York Times publicou o seguinte: os Estados Unidos deram sinal verde para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance para atacar as, digamos, estruturas da Crimeia. Leia-se ponte da Crimeia. Esses mísseis têm capacidade, no mínimo, de voar 300 quilômetros e cair, claro, atrás das linhas de frente das forças russas. E a Crimeia, então, será o alvo daqui para frente da Ucrânia, já que a Ucrânia recebeu, sim, os tais mísseis ATACMS, que podem voar pelo menos 300 quilômetros, foi o que informou a Casa Branca, ou melhor, o New York Times, depois de ter recebido informações privilegiadas da Casa Branca. A Ucrânia já recebeu muitos desses mísseis e está autorizada a atacar a Crimeia. Bem, vamos ver o que eu tenho aqui em termos de resposta, né? Publicou hoje o radialista Hal Turner que a Rússia atacou instalações ferroviárias em 3 regiões diferentes da Ucrânia na noite de quinta-feira e na manhã de ontem, sexta, enquanto o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, prometia intensificar os ataques com o objetivo de desacelerar o fluxo de armas e equipamentos americanos extremamente necessários para a frente. Os últimos ataques à rede ferroviária ocorreram depois que o ministro da Defesa da Rússia prometeu atacar as armas ocidentais assim que chegarem à Ucrânia. Mas atenção, a promessa se estende também à Polônia, e aí a conversa é um pouco mais pesada. A Polônia, que está prestes a receber muitos mísseis com cabeças nucleares, será alvo nuclear da Rússia. Atualmente, as intensidades dos ataques aos centros logísticos e bases de armazenamento de armas ocidentais são prioridade para a Rússia, disse Sergei Shoigu. Bem, mais uma notícia referente à Ucrânia. Essa foi publicada por Tyler Gearing no Zero Hedge. Ele diz o seguinte:
poucos dias depois da administração Biden ter assinado um novo pacote de ajuda militar do valor de bilhões de dólares à Ucrânia, Kiev lançou uma série de ataques suicidas de drones contra refinarias de petróleo russas. Os altos funcionários de Biden imploraram a Kiev para que parem os ataques à infraestrutura energética da Rússia, leia-se petróleo, devido aos receios de que a turbulência nos mercados de petróleo possam aumentar ainda mais os preços nas bombas dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais de novembro. Bem, isso aqui corrobora tudo que eu venho falando aí a respeito de uma guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos controlando Israel com rédeas curtas para que nada prejudique o comércio de petróleo do Irã. E agora, em relação à Ucrânia, bem, a Ucrânia recebeu drones de alta altitude e voos de muito longo alcance, e parece esses drones estão atacando refinarias ou, enfim, poços de petróleo na Rússia profunda. E isso tem irritado a Casa Branca, porque, afinal de contas, ela não quer criar ondas no lugar de marolas em ano eleitoral. Imaginem, parece que o galão do combustível nos Estados Unidos está aí em média de $4. Quem puder confirmar, deixa aqui nos comentários se é isso mesmo. Mas teme-se que com ataques fortes, por exemplo, à produção de petróleo russo, o preço do Brent possa subir muito e a gasolina chegar, quem sabe, até mesmo aos $10 o galão em ano eleitoral. Claro que seria forçar um pouco a barra, mas se chegar a 6, 7, já será um Deus nos acuda em ano eleitoral. Então parece que é esse o problema dos Estados Unidos hoje. Estão dando drones aí com muita capacidade destrutiva para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo pedindo, olha, ataquem só as pessoas, as cidades, as pessoas, né? Deixem os poços de petróleo e as refinarias intactos, pelo amor de Deus. E aí a gente já pode visualizar Biden se benzendo, né? Pois é. Bem, aqui uma notícia importante, vejam só, importante pela semelhança, pela similaridade. Você entenderá. Entendedores entenderão. Vejam só, foi publicada no National Post ontem. Cristina Bobb, que atualmente dirige a Unidade de Integridade Eleitoral do Comitê Nacional Republicano, RNC, foi indiciada na noite de quarta-feira por tentar supostamente anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. Ela foi indiciada. A procuradora-geral do Arizona, Chris Mayes, anunciou que Bobb e outras 17 pessoas estão sendo acusadas de crimes graves, incluindo fraude, falsificação e conspiração. Aqui um pouquinho da biografia de Cristina Bobb. Ela trabalhou anteriormente como advogada do ex-presidente Donald Trump. Ah, tá explicado. E foi repórter da One American News Network, antes de sua nomeação para a RNC, ou seja, Comitê Nacional Republicano. Apesar da acusação, Bobb expressou a sua honra em aderir ao RNC e rejeitou o seu compromisso em restaurar a confiança no processo, e reiterou o seu compromisso em restaurar a confiança no processo eleitoral. Ela disse: "Estou honrada por ingressar no RNC e emocionada, porque a nova liderança está focada na integridade eleitoral. Estou ansiosa para trabalhar para garantir nossas eleições e restaurar a confiança no processo", disse Bobb no momento de sua nomeação. "Ah, é?", disse o establishment. Indicia ela. Pois é, por isso que essa notícia é importante, né? Pela semelhança. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, Léo Roman disse o seguinte ontem: "A era do dinheiro vivo está chegando ao fim, galera, e com ela chegará
o fim à privacidade, o fim da privacidade. O Fórum Econômico Mundial, disse Leo Hohmann, afirmou num novo relatório que 98% dos bancos centrais do mundo concordaram em implementar o sonho há muito esperado dos globalistas de uma sociedade sem dinheiro, sem arame, sem cascalho. A maioria dos bancos centrais, como a Reserva Federal dos Estados Unidos, são instituições quase governamentais, de propriedade privada de banqueiros bilionários. E o Fórum Econômico Mundial não é o primeiro a revelar os planos da elite globalista, que se prepara, desculpem a nossa falha, que se prepara há anos para eliminar as moedas fiduciárias em papel. Mas esse último relatório indica que o grande plano está agora muito perto de ser concretizado, aguardando talvez apenas um evento desencadeador, algum tipo de evento do cisne negro, antes de fazer a mudança para o dinheiro digital. Peço encarecidamente, novamente, tirem as crianças da sala, porque pode ser que este evento desencadeador esteja já aí mostrando a cara, né? Temos possibilidade de um grande conflito Israel e Irã, porque, ao que tudo indica, o Irã está bem, mas bem proximinho, né? Tipo um passito de galo de anunciar as suas bombas nucleares. E temos, então, essa possibilidade horrível de escalada da guerra entre os países bálticos, no leste europeu. Imaginem Bielorrússia contra Polônia e Lituânia, e mais a Rússia, quem sabe, com um poder, digamos, nuclear, ou melhor, um desejo nuclear de acabar com a brincadeira, ameaçando França, Reino Unido, Alemanha, os Estados Unidos incentivando a Ucrânia a destruir a ponte da Crimeia e por aí vai. Bem, parece, é o que tudo indica. Estamos sim muito próximos aí de um evento desencadeador. Cisne negro, que poético, não? Pois é. E aí, depois desse evento, então, já não se falará mais de moedas fiduciárias. Você terá, digamos, um determinado crédito, tudo digital, claro, né? Para quem conseguir ter acesso ainda à rede elétrica. E este dinheiro será controlado pelos donos do mundo, os homens do dinheiro. Porque, na verdade, esse dinheiro será programável. Você poderá sacá-lo, fazer compra na medida do seu crédito. Então, imaginem que os bancos, ou o Banco Central, decidiu, através de inteligência artificial, que determinadas pessoas não podem comprar muita carne, por exemplo, para salvar o planeta. Você não terá direito a comprar um bife a mais se a sua cota for preenchida, não é não? Mas tem um outro detalhe. Imaginem que existam grupos por aí dos quais você não é adepto nem simpatizante. E só que você vai ver lá na sua conta, você doou 30% do seu salário para determinado grupo ou ONG que você não gosta. Aí você pergunta, mas como assim? Eu doei aqui para um grupo que tenta salvar os gnomos da Amazônia? Eu nem conheço esse grupo. Não existe gnomo na Amazônia. Mas você doou sim. Por quê? Porque não é você que controlará o seu din-din, meu caro. Entendeu, né? E outro detalhe, esse dinheiro terá prazo de validade. Digamos que você ganha aí 5.000 mangarotes por mês. Se você gastou 3.000 mangarotes por mês e economizou 2, você terá um prazo para gastar aqueles 2, senão eles evaporarão. Se você não gastar aqueles 2 excedentes, eles podem evaporar. Por quê? Para você não fazer poupança, não fazer um pezinho de meia, comprar aquele terreninho lá da esquina que está barato, entendeu? Não, você não terá nada, velho, mas será feliz, muito feliz. É isso que está vindo por aí.
tenho uma outra matéria aqui que só será compreensível em comparação a uma segunda sobre o mesmo tema. A primeira, mas eu não vou falar porque já estamos muito adiantados, essa eu vou deixar para, quem sabe, amanhã. Estou aqui no site da NASA, que disse que a Caltech encontrou evidências de um nono planeta real. Ele está um pouquinho depois de Plutão, e é gigantesco, parece que tem 10 vezes a massa da Terra. Então, segundo a Caltech, ele pode ser sim considerado um planeta. Ele tem todas as características de um planeta, é gigante, é enorme o bicho. Então, isso foi revelado agora oficialmente pela NASA. Pesquisadores do Caltech encontraram evidências de um planeta gigante, traçando uma órbita bizarra e altamente alongada no sistema solar exterior, e por aí vai, matéria longa. Mas, imediatamente na sequência dessa informação, o site helenastales.weebly.com disse o seguinte: há evidências de um ressurgimento contínuo da teoria da conspiração do cataclismo do planeta X, também conhecido em alguns redutos como Nibiru ou Hercólobos, após a publicação de novos estudos científicos, alegando evidências de um misterioso planeta sem nome à espreita além de Plutão. Então vejam só, a discussão essa em torno do Nibiru, Hercólobos, planeta X, etc., está voltando. As andorinhas voltam. Está voltando, e eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo, porque estão fazendo de tudo para... Bom, eles já não podem esconder, então agora estão fazendo de tudo para que você aceite que não, é um planeta que sempre esteve lá, mas muito longe, não dá para ver, né? Mas sempre esteve lá. Parece que essa é a narrativa agora. Mas não tem nada a ver com o Nibiru, ele sempre esteve lá, nunca causou nenhum problema, tá quietinho, tá na dele, não incomodou ninguém até agora, entendeu? Mas a gente precisa revelar essas coisas porque os russos, né, a gente tenta combinar, mas eles não combinam. Podem amanhã ou depois soltar a informação de que tudo aquilo que os malucos da rede chamavam de Nibiru, aquela teoria da conspiração toda, pode ser verdade. Uau! Pois é, por isso que muita gente hoje está dizendo aí, vem logo Nibiru, vem em mim Nibiru. É isso aí, enquanto os pequenos canais tiverem oportunidade de continuar aqui, eu estarei aqui com vocês, mas lembrem-se disso, sempre que eu voltar aqui, tirem as crianças da sala. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não vou pedir mais nada porque não está adiantando mesmo. Pelo menos o like, né? Deixe seu like aí se você gostou desse vídeo e tal. Até depois, se Deus quiser.